Hoje é a análise do episódio 13 de Sakamoto Days da segunda temporada, o Cerco da Ordem e o Despertar de Lunar. Voltamos nossa atenção para a loja de materiais, onde a luta de Shin contra Shao continua. Shin, antes exausto e hesitante agora numa fúria controlada. Cada movimento é uma onda de golpes que acertam Shao com precisão que quase é sobrenatural, né? Shao, pego de surpresa, não tinha reação nenhuma, apenas recebia a surra sem conseguir processar como que um garoto antes que vacilava se torna um oponente agora tão letal. Os olhos de Shin brilham com a sobrecarga da sua clarividência. Ele enxerga tudo, cada mínima intenção de Shao, cada nervo, cada movimento. Mas o preço é alto. E o esforço intenso logo começa a consumir o seu corpo e o seu cérebro. No instante, um rebote violento atravessou a mente de Shin, forçando-o a recuar, e foi a brecha que Shao precisava para atacar e acertar Shin. Com essa queda brusca, de aproveitamento, o Shao consegue amarrar Shin com as cordas, e ergue o machado pronto para dar o golpe final. Mas antes que tudo pudesse concluir, uma força inesperada o lança contra as prateleiras com muita violência. Era Lu, e não era a mesma de antes. A expressão dela se tornou mais sombria. O corpo exalava a presença de algo ancestral e destrutivo. Shin, atordoado, demorou a entender. O recipiente de etanol que Shao usou para limpar os ferimentos havia sido esvaziado. Lu havia bebido álcool puro, e a personalidade dela agora lembrava da guerreira bêbada da Tríade, incontrolável e totalmente feroz. Shao tentou se reorientar e atacar Lu, mas Lu já estava em um novo movimento e, num instante, encurtou a distância e aplicou uma joelhada bem na fonte com tamanha força que ecoou o som por toda a loja. O corpo de Shao bate na prateleira e ele cai totalmente inconsciente no chão. Shao, quando recobra os sentidos, não teve coragem sequer de encarar Lu novamente. O desespero suplicou por sua vida. Lu não respondeu. Seus olhos indiferentes diziam tudo. Tomado pelo medo, Shao recua cambaleando e tenta fugir enquanto Lu atira caixas e ferramentas contra ele. Mas não chegaria muito longe. Shin, mesmo debilitado, ergue uma escada e o acerta em cheio. Foi o golpe final. A dupla dinâmica Shin-Lu, enfim, haviam aposentado Shao de suas assassinatos, Enquanto isso, em um outro ponto da cidade, a gente vê o Sr. Shishiba e Osari, se refugiam em um restaurante para poder comer, para dar sorte, Calmamente acompanham o rastro dos alvos em seus dispositivos ali telefônicos. O valor da sopa subia e o contraste com o clima ali era muito significativo. Nagum então liga para eles e informa de voz totalmente casual. Como sempre, com ponta de alerta. Eu estou me aproximando do meu alvo Shishiba. Se vocês continuarem aí, não vai sobrar muita coisa. Caso precise da minha ajuda, apenas me dá um ok. Osari então decide terminar o seu lame comendo rapidamente. Era hora de agir. De volta à loja ali de materiais, a gente vê que o Shao, movido por puro instinto, de sobrevivência, conseguiu escapar enquanto Shin e Lu haviam desmaiado de exaustão. Cambaleando, ele encontra um táxi e, em pensamento rápido e furtivo, finalmente ele fala: vou fugir daqui, e acaba entrando no táxi. Mas não é um táxi aleatório. Alguém estava lá já esperando por ele. Mas assim que as portas se fecham, um frio percorre a espinha dorsal de Shao. No banco do passageiro está Ryo, membro da ordem. O encara pelo retrovisor com os olhos vazios e no instante seguinte a vida de Shao termina mesmo ali, sem nenhum tipo de alarde. Quando Shin e Lu acordam, recebem a notícia de que Shao havia sido eliminado. Lu quis saber quem havia feito aquilo. A resposta veio de um dos agentes da AAJ,
Somos os Fruiters, a equipe de limpeza. Estamos aqui para arrumar a bagunça de vocês, né? E quem eliminou o Shaw foi a Ordem. Em um outro lugar, no templo mais silencioso, o Sarag rezava para encontrar o seu alvo rapidamente. Seu pedido foi atendido. Dump surge das sombras para tentar matar ela. Mas contra a Ordem, poucas pessoas têm chance. O Sarag ri e apresenta o seu cartão de visita antes mesmo que Dump pudesse entender uma sequência de chutes e socos tão precisos que o seu corpo parecia dobrar a cada impacto. A assassina tentou responder golpeando com fúria, mas Osagari se esquivou calmamente, quase entediada. Dump, em seu desespero, cravou a lâmina na mão de Osaragi, que foi a única brecha que ela conseguiu. Mas foi também o momento em que Osagari se aproximou e aplicou um chute que lançou Dump contra os degraus do templo. A luta se torna desigual, né? Dump urrava tentando levantar, mas Osaragi já a golpeava com a fúria contida, transferindo uma rajada de ataques que não davam espaço para nada além da dor. Quando seus olhos se desviam, encontra sua maleta, contendo a sua arma. Osaragi sorriu e agradeceu aos deuses por aquele presente. Dump, em uma voz trêmula, confessou que tudo o que queria era ser amada. Osaragi olha para ela séria e responde que a ama, e por isso precisa fazer o seu trabalho. Num único movimento, ela traçou um corte diagonal que silenciou tudo. Apenas o vazio e o frio testemunharam a vitória de Osaragi. Enquanto isso, a gente vê que em um apartamento silencioso, Kashima relata por telefone a Slug que o sucesso do plano está indo conforme o planejado e dá para iniciar a próxima fase, a fase 2, mas não percebe que a parte, o condenado, observa eles. Sem hesitar, a parte atravessa ali, né, o espaço entre eles e acaba reduzindo ali Kashima a pedaços. As mãos sujas de sangue, ele acaba declarando o seguinte: eu não vou ser marionete de ninguém, vou viver do meu jeito. No fim, a ameaça mais imprevisível acaba se aproximando da loja de Sakamoto, né? Minimalista ali surge diante da esposa de Sakamoto, sorrindo com aquela expressão perturbadora. Mas ele não contava que escondido também está um membro da Ordem que já o aguarda. E assim a gente termina a análise do episódio 13. E eu vou ficando por aqui. Até mais.